Olá, este é o canal Biomarrila, conhecimentos de biologia para você. Eu sou a professora Marisa Dionísio e hoje nós vamos falar sobre gimnosperma, características e sistemática do grupo de plantas que nós conhecemos como gimnospermas. Antes, no entanto, vamos refletir sobre esse pensamento do Paulo Freire. Todo amanhã se cria num ontem através de um hoje. Temos de saber o que fomos para que saber o que seremos. Bem, e aí nós começamos a trabalhar com a sistemática e as características das gimnospermas. As gimnospermas são o terceiro grupo de plantas que nós vamos estudar. E nós já estudamos dentro dos vegetais o grupo das briófitas, que se diferiam das algas por apresentar um embrião multicelular, embriofitismo, e o desenvolvimento de órgãos reprodutores microscópicos chamados arquegônios e anterídeos. Depois, nós estudamos as peridófitas, que têm como diferenças básicas como aquisições evolutivas em relação às briófitas a predominância da geração esporofítica, o desenvolvimento de xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva, e o desenvolvimento, portanto, de raízes, caules e folhas verdadeiros. Lembrando que nós chamamos de raízes, caules e folhas verdadeiros aqueles órgãos dotados de vasos condutores. Entre as peridófitas e as gimnospermas, foram desenvolvidas algumas características que permitiram às gimnospermas se dispersar no ambiente terrestre. Quais foram essas características? Primeiro, a fanerogamia. Gimnospermas são o primeiro grupo de plantas a serem classificadas como fanerógamas, ou seja, plantas que desenvolveram órgãos reprodutores macroscópicos. O desenvolvimento de órgãos reprodutores macroscópicos permitiu que, primeiro, houvesse independência da água para a fecundação. E esse desenvolvimento de órgãos reprodutores macroscópicos permitiu também que as gimnospermas se tornassem o primeiro grupo de plantas espermáfitas, ou seja, plantas dotadas de estruturas chamadas sementes, que favorecem a dispersão desses organismos, né? Houve o desenvolvimento de um processo chamado endosporia, que é o processo pelo qual os gametófitos masculino e feminino se desenvolvem no interior da estrutura reprodutiva feminina do esporófito de fanerógamas. Então, tanto as gimnospermas como as angiospermas desenvolveram esse processo chamado endosporia. O que mais que aconteceu de importante? Foi nas gimnospermas que apareceu pela primeira vez uma estrutura chamada grão de pólen, que é o gametófito jovem. O grão de pólen, produzido nos esporófitos de gimnosperma, né? Eles se difundem, eles se dispersam para o meio por um processo chamado polinização. Esse processo também aparece pela primeira vez nas gimnospermas. E as gimnospermas desenvolvem um lenho com crescimento lateral. Então, nós vamos ter aqui plantas de grande porte. Tanto é que uma das características das gimnospermas é ter caules bastante desenvolvidos, para os quais nós damos o nome de troncos. Apareceu também aqui nas gimnospermas uma estrutura feminina chamada óvulo, e foi o óvulo que permitiu o desenvolvimento da semente, que nós vamos ver foi uma estrutura extremamente importante para a dispersão das plantas, né, e a adaptação no ambiente terrestre. O que gimnospermas ainda não têm e que foram aparecer só nas angiospermas? Flores verdadeiras,
frutos, né, que são características exclusivas das angiospermas, e uma grande diversidade de agentes polinizadores. Conforme nós trabalhamos desenvolvemos em outras aulas, né, nós vamos falar basicamente da sistemática. E a palavra sistemática que aparece aqui quer dizer classificação. Nós classificamos as gimnospermas em 4 grandes grupos. Quais são esses grupos? Né? Lembrando que gimnospermas são espermatófitas, porque são dotadas de sementes. Então, atualmente nós conhecemos as cicadófitas, as coniferófitas, as ginkgófitas e as guinetófitas. Vamos começar com o grupo mais conhecido de gimnospermas, que são as coniferófitas. Coniferófitas compreendem os pinheiros, as araucárias, conhecidas aqui no Brasil como pinheiro do Paraná, as sequoias, os ciprestes e plantas semelhantes. Então aqui nós estamos mostrando as imagens, né, de plantas pertencentes ao grupo das coníferas ou coniferófitas. Aqui nós temos uma araucária, planta típica do sul do Brasil. Aqui só para nós compararmos, falamos que o desenvolvimento lateral, que é o desenvolvimento de crescimento em diâmetro, né, apareceu pela primeira vez nas gimnospermas. Nós vamos ter aqui 2 pessoas, e aqui o grande caule de uma planta típica lá do norte dos Estados Unidos, Canadá, chamada sequoia, que nós temos uma sequoia, olha, plantas de grande porte que podem atingir até quase 100 metros de comprimento. E aqui um pinheirinho, né, que a gente chama popularmente de pinheirinho, que é o cipreste. Ciprestes também são plantas pertencentes ao grupo das coniferófitas. Mas não são só as coniferófitas que nós conhecemos como gimnospermas. Nós temos aqui as cicadófitas. É comum aí nos nossos jardins nós encontrarmos as cicas, os encefalartos, né, que são plantas deste grupinho aqui, Então aqui eu tenho uma cica revoluta, que é uma planta bastante encontrada, é uma planta ornamental, bastante encontrada nos nossos jardins, e aqui a sua estrutura reprodutora macroscópica, que é o estróbilo masculino, olha, de cica. Aqui uma outra planta cicadófita, que é o encefalartos. Outro grupo de gimnosperma é o grupo das guinetófitas. Nós temos aí várias espécies, né? Dentre elas, o Guinetum, dá para vocês verem aqui, é uma planta chamada Guinetum guinemum, né? Uma planta do grupo das gimnospermas. Aqui, olha, mostrando os estróbilos masculinos de Guinetum guinemum. E aqui a semente desta planta. Essas plantas possuem sementes nuas, que são sementes desprovidas de frutos. Aqui uma planta bastante interessante, chamada Velvistickia mirabilis, né? Essa planta também é uma gimnosperma do grupo das guinetófitas, e aqui mostrando para vocês as sementes dessa espécie de planta. E finalmente uma planta muito bonita, né, que é pertencente ao grupo das ginkgófitas. As ginkgófitas têm um único representante vivo, uma única espécie que ainda vive, o resto tudo já se extinguiu, as outras espécies, que é o ginkgo biloba, que às vezes o pessoal compra como um produto fitoterápico, né? Fitoterápico são medicamentos feitos à base de princípios ativos vegetais. Aqui nós temos uma linda árvore de ginkgo biloba, e aqui detalhe, olha, das folhas, e aqui as folhas e as sementes de ginkgo biloba. Mas, além de conhecer as plantas propriamente ditas, é necessário que nós conheçamos também as características das gimnospermas. De onde vem esse nome, gimnosperma? Então, como nós sempre falamos, esses termos estranhos que nós usamos em biologia, eles são derivados do latim e do grego, né? Então, aqui nós temos uma palavra grega
Gímeno, que significa nu, e esperma, que significa semente. Então, a palavra gimnosperma significa planta que tem sementes nuas. Por que sementes nuas? Porque essa planta produz sementes, mas ela não tem frutos envolvendo as sementes. E como é que eu distingo, como é que eu identifico uma gimnosperma? Então, todas as gimnospermas são pluricelulares, com tecidos organizados. Então, elas têm muitas células, são plantas de porte bastante grande. Elas são eucariontes, ou seja, essa célula é dotada de uma carioteca separando o material genético do citoplasma. Além disso, as gimnospermas são plantas autótrofas fotossintetizantes. Elas produzem seu próprio alimento fazendo fotossíntese, portanto, todas as gimnospermas contêm clorofila. Normalmente, o hábitat das gimnospermas é o ambiente terrestre, todas as gimnospermas são terrestres e são encontradas com maior frequência em ambientes com temperatura baixa, ambientes de clima frio. Bem, assim como as briófitas e as pteridófitas, as gimnospermas também têm um embrião dependente da planta-mãe, portanto, elas são plantas embriófitas. E já havia sido desenvolvido lá nas pteridófitas os vasos condutores de seiva, xilema, para conduzir a seiva bruta, e floema, que é o vaso condutor de seiva elaborada. Então, essa característica foi um passo evolutivo bastante importante na adaptação ao meio terrestre e ela continua ocorrendo nas gimnospermas. Então, as gimnospermas, por terem vasos condutores de seiva, são plantas vasculares ou traqueófitas. E justamente por isso, nós dizemos que elas são plantas cormófitas, ou seja, elas são plantas que possuem raiz, caule do tipo tronco e folhas normalmente em formas de agulha. E essa raiz, este caule, essas folhas são verdadeiros. Por quê? Porque são dotados de vasos condutores de seiva. Fato de a maioria das gimnospermas apresentarem folhas em forma de agulha faz delas plantas aciculifoliadas. Olha de novo uma palavrinha estranha aqui, ó. Acicule. Acicule quer dizer agulha, né? Então, plantas cujas folhas são pontiagudas. Então, elas têm forma de agulha. Uma característica inovadora aqui, que foi bastante exitosa nas gimnospermas. As gimnospermas são as primeiras plantas fanerógamas. Olha o termo, faneros, visível, gamos, reprodução. Plantas cuja reprodução é feita por órgãos reprodutores macroscópicos, órgãos reprodutores visíveis a olho nu. E uma das primeiras coisas que aconteceram, uma das primeiras consequências dessas plantas serem fanerógamas, é que essas plantas, que têm órgãos reprodutores macroscópicos, se tornaram independentes da água para a fecundação. Agora o gameta masculino não precisa mais chegar até o gameta feminino nadando, né? Essa planta, ela vai ter um mecanismo que permite ao gameta masculino chegar até o feminino sem necessidade de água. Então, as plantas fanerógamas são dois grupos, gimnospermas e angiospermas, elas não dependem mais da água para a fecundação. E isso é bom por quê? Porque essas plantas podem se adaptar melhor ao ambiente terrestre, né? E na conquista dos ambientes, isso foi uma característica extremamente favorável. Os órgãos reprodutores macroscópicos das gimnospermas são chamadas de cones, estróbilos ou inflorescências. Então, aqui, olha, nós temos um estróbilo masculino de uma gimnosperma e aqui um estróbilo feminino, que são fotografias. Aqui é um desenhinho, né? Olha, um estróbilo masculino e um estróbilo feminino. Outra aquisição evolutiva importante das gimnospermas
em relação aos grupos de plantas anteriores é que esse grupo passou a produzir sementes. Um grupo de plantas que é capaz de produzir sementes para favorecer a dispersão do seu embrião, ele é chamado de espermáfita ou espermatófita, que quer dizer planta produtora de semente. Na natureza, só 2 grupos de plantas são espermáfitas ou espermatófitas, né? São as gimnospermas e as angiospermas. Então, o primeiro grupo de plantas na história evolutiva a desenvolver sementes foi o grupo das gimnospermas. Então, como eu disse anteriormente, os órgãos reprodutores macroscópicos são chamados de estróbilos, cones ou inflorescências. E aqui no Brasil, a inflorescência feminina das gimnospermas, principalmente das gimnospermas do grupo das coníferas, é chamado de pinha. Então aqui tem uma pinha, olha. Nós usamos muito essas pinhas na época do Natal, como enfeite, né, de Natal. Então pinha não é um fruto nas gimnospermas. Nas gimnospermas, pinha é o órgão reprodutor macroscópico, é o estróbilo feminino. E aqui na pinha, olha, nessa região da pinha, forma-se a semente das gimnospermas, que aqui no Brasil nós chamamos de pinhão, tá? Pinha e pinhão são termos populares aqui no Brasil, né, que nós usamos bastante. Bem, outra característica básica das gimnospermas é que elas são heterosporadas, né? Nós já vimos lá nas pteridófitas, uma planta heterosporada é uma planta que produz esporos masculinos e femininos diferentes. Então, ela produz micrósporos, que são os esporos masculinos, e megásporos, claro, mega feminino, micro masculino, né? Então, aqui nós temos os macrósporos ou megásporos, esporos femininos, e aqui os micrósporos, que são esporos masculinos. As gimnospermas também são o primeiro grupo de plantas que nós classificamos como sifonógamas. Este termo sifonógama vem de sifão. Esse sifão, que o termo quer dizer aí, é um tubo que se forma a partir do grão de pólen, né? O grão de pólen, gametófito masculino jovem, quando ele chega na estrutura feminina, ele desenvolve o gametófito masculino adulto, que nós chamamos de tubo polínico. E este tubo polínico vai produzir, né, e vai transportar os gametas masculinos, que agora passam a se chamar núcleos espermáticos, até aqui, olha, no interior do óvulo. Vejam, esse é o óvulo, né? E no interior do óvulo está quem? A oosfera, que é o gameta feminino. Vejam que é à medida que o tubo polínico cresce, que ele leva os gametas masculinos até a oosfera. É esse transporte de gametas pelo tubo polínico que torna essas plantas independentes da água para fecundação. Os gametas não precisam mais nadar. Eles são transportados pelo tubo polínico à medida que ele cresce em direção à oosfera. E ele cresce a partir da germinação do grão de pólen. O fato de desenvolver um tubo polínico faz com que essas plantas sejam plantas sifonógamas. Uma coisa que vocês precisam guardar muito mesmo, né? Não existe nada em gimnosperma que nós podemos classificar como fruto. Gimnospermas não produzem frutos e nem produzem flores verdadeiras. Embora alguns autores chamem os estróbilos de flor, é preciso que a gente diga que é uma flor rudimentar, não chega a ser uma flor verdadeira. Flores verdadeiras aparecem exclusivamente nas
angiospermas, que é o próximo grupo que nós vamos estudar. E as gimnospermas nunca, jamais, em tempo algum, produzem frutos. Então, tomem cuidado, não existe nenhuma estrutura neste grupo de plantas que seja chamada de fruto. Gimnospermas não produzem frutos. Bem, esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Que vocês tenham entendido. Se você gostou, dê um like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. O nosso canal Biomahila voltará em breve com mais temas de biologia para você. Até breve!